Oi gente, estou de volta. Depois de uma semaninha afastada, porque estava dengosa, estou voltando com um vídeo sobre o investimento inicial para começar a produção dos bolos em pote. Então, gente, a dengue me pegou também. Gente, vou dar duas dicas sobre isso. Uma, se você tiver como fazer aquele repelente que ensinaram na internet com álcool, cravo e óleo de amêndoa, faça. O quanto a gente puder evitar esse mosquitinho maldito, a gente tem que evitar. Porque eu perdi uma semana e meia de trabalho, produção, não consegui fazer bolo, não consegui sair para vender. Eu perdi foi dinheiro nesses dias, por causa do mosquitinho cocô, minúsculo. Então assim, se puder evitar repelente, tomar cuidado com vasilha, com água, faça o possível e o impossível, gente. Segunda dica, não conseguiu evitar esse mosquitinho, pegou dengue, eu indico o suco de cará com limão. Ele é muito bom, gente. Além dele hidratar, ele ajuda nos sintomas de febre, de mal-estar, de enjoo. Ele ajuda muito nesses sintomas da dengue. Então, assim, se você conhece alguém que está com dengue ou que você esteja também, tome esse suco, mande tomar esse suco, porque faz muito bem. E é muito fácil de fazer. É meio cará e o limão, como se você fosse fazer a limonada suíça, você vai bater o limão junto. O cará junto, desculpa. Vai colocar açúcar a gosto, tudo direitinho e toma o máximo de vezes possível. Ele vai ajudar, você vai sentir uma melhora muito boa. Compensa. Bom, agora vamos ao que importa. O nosso tema de hoje. Eu vou falar sobre quanto que eu investi e o que eu investi para começar a produção de bolo em pote. Lembrando que esse valor e esses ingredientes pode ter uma variação. Vai depender da sua região, de quanto que você quer produzir, qual que vai ser a receita que você vai escolher, os seus sabores. Então pode ter uma variação tanto de alguns ingredientes para mais e para menos, quanto os valores também pode ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo. Bom, o primeiro passo é escolher o tipo de massa que você vai querer fazer no seu bolo. Tem três tipos de massa, gente, que é o mais comum entre as pessoas. Que é a massa pronta, que é aquela Vilma, tem outras marcas também que vocês podem escolher, mas que é aquela massa pronta que você só vai acrescentar leite e ovo. Eu não indico utilizar muito essa massa, porque quando a gente começa a fazer bolo para venda, acredita-se, que você está fazendo uma coisa mais artesanal, que é uma receita sua, que é uma coisa mais trabalhada. Essa massa pronta, ela é muito industrializada. Então ela fica muito igual, qualquer pessoa consegue fazer esse bolo. Então não é muito personalizado. Tem também pão de ló. O pão de ló, ele é mais fácil de fazer, usa mais ovo, ela pode até render um pouco mais, fica bem fofinho a massa, mas aí é uma questão de critério. Eu não gosto muito do sabor e da textura do bolo do pão de ló. Eu utilizo a terceira opção, que é aquela massa mais comum, mais caseira mesmo, que você tem que juntar todos os ingredientes. Ovo, farinha, açúcar, você faz tudo mesmo. Então assim, por que eu optei por essa massa? Porque ela tem como eu personalizar, tem como eu colocar os meus ingredientes especiais, onde vai personalizar o sabor do meu bolo, que vai deixar ele a carinha da pot cake. Então assim, o pão de ló, ele não tem como você acrescentar muitas coisas para fazer essa diferença, porque tem a questão do ponto, tem a questão dele mesmo, ele tem que ser feito direitinho conforme a receita. Agora a receita comum você pode ir acrescentando várias coisas e deixar o bolo com a sua cara. A partir disso, a gente vai escolher os sabores. Eu escolhi utilizar 4 sabores de recheio e de massa. Então é o seguinte, você pode usar para mais, você pode usar para menos, depende do que você quer trabalhar. Eu escolhi os sabores Red Velvet, que é cacau com creme de flocos,
cappuccino com mousse de chocolate, escolhi o baunilha com morango e o prestígio. Mas vocês podem escolher outros recheios com mousses de fruta, de maracujá, de limão, pode escolher mais convencionais ou também pode escolher uns mais diferentes, como são as minhas opções. Isso vai de gosto, depende do que você quer e do que os seus clientes demandam. Então, gente, por que eu faço 4 sabores? Não é aleatoriamente. Eu faço 4 sabores porque eu avaliei e eu indico vocês também a estar avaliando a questão que vocês têm de tempo disponível para fazer os bolos e tempo disponível para sair e vendê-los. Então, assim, eu faço essas 4 massas porque cada massa me rende 10 potinhos. Então, no final, eu tenho 40 potes, sendo 10 de cada sabor. Eu utilizo esse potinho aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês, mas aqui ele tá cheio. Tá vendo? Então, dá 10 potes de cada sabor. Então, assim, pra mim é tranquilo pra fazer, porque eu não vou me cansar muito pra fazer e nem vai ser difícil sair pra vender esses 40 potes. É uma venda fácil de fazer. 40 potes pra mim tá sendo satisfatório, tanto em questão de desgaste, quanto em questão financeira, de retorno. Então, assim, eu indico vocês a também estar fazendo essa avaliação de tempo e de retorno que vocês querem ter. Um outro fator que me predispôs a fazer 4 massas é o seguinte: é a quantidade que eu vou gastar de produto. Fazendo essas 4 massas, eu já sei direitinho quanto que eu vou gastar de farinha, quanto que eu vou gastar de ovo, de leite, em cada massa que eu for produzir. Para fazer as 4 massas, eu gasto 1 kg de farinha, 1 kg de açúcar, gasto 12 ovos. Então, com esse cálculo, para mim, fica mais fácil eu saber a quantidade exata que eu vou precisar de ingredientes para produzir essas 4 massas. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os ingredientes básicos que precisa e vou falar a média de valores que gasta em cada um. Então, farinha. Gente, eu uso essa daqui. Eu uso a farinha sem fermento, porque com fermento ela pode ter algumas modificações, porque o fermento ele é ativado com calor. Então, quando você está batendo todo o ingrediente, ela pode ter uma alteração e seu bolo não cresceu o suficiente, tá? Então, assim, eu compro esse pacotinho de 1 kg porque é exatamente o que eu vou gastar para minhas 4 massas, tá? Então, assim, esse pacote de farinha aqui, tem outras marcas, tem umas mais famosas e tudo, mas ela eu uso porque ela é de uma ótima qualidade e o valor dela compensa. Um pacote desse de 1 kg me sai a R$ 2,69. Então, assim, compensa comprar. E eu compro a cada massa que eu vou fazer. O açúcar, gente, eu uso açúcar cristal. Então, assim, você pode usar o da sua preferência, o que você mais gosta e que tem um preço bacana também. Eu uso um pacote de 5 quilos e eu compro, assim que eu compro, eu já bato ele no liquidificador para ela ficar mais fininha e já dou uma peneirada nela para quando eu for fazer, tirar aqueles grumozinhos. Então, assim, um pacote de 5 quilos rende pra mim 20 massas. Então, compensa eu comprar um pacote de 5 quilos. Ele sai por volta aqui em BH de R$ 9,90, por volta disso. Um pouquinho mais alto dependendo da época. Então, o pacote de 5 quilos às vezes pode compensar. A manteiga. Gente, eu uso a manteiga sem sal. Pode ser tanto a manteiga mesmo quanto a margarina, desde que seja sem sal. Eu não gosto de utilizar a com sal. Tem uma alteração bem pequenininha, quem é muito bom com paladar vai sentir no bolo. Então, assim, deixa padronizado. Se você vai fazer as suas massas com manteiga ou margarina com sal, sempre faça dessa maneira. Se você vai fazer com a manteiga que não tem sal, mantenha também, tá? Não fica variando, porque pode dar alguma alteração no seu bolo. Eu gasto o pacote de 500 gramas
E ela aqui pra mim sai por volta de R$ 5. Aí depende da marca que você vai querer também. Mas por volta de R$ 5, 500 gramas dá para uns 8 bolos mais ou menos. O leite e o ovo, gente, vai ser mais o leite da marca que você quiser. O integral eu indico mais, eu gosto mais de utilizar ele. O ovo que você quiser. Eu gosto de usar o tamanho médio, também mantenho sempre o mesmo tamanho que eu vou comprar, porque às vezes você pega um ovo muito pequenininho, às vezes você usa 3, um pequenininho não vai dar uma quantidade boa e o bolo pode não ficar bom. Então assim, você vai gastar por volta de R$ 8 com leite e ovo a cada vez que você for fazer as suas massas. Os últimos 3 ingredientes que eu utilizo é o fermento, a essência de baunilha e o corante. Assim, o corante e a essência vai depender se você quer, mas eu utilizo. Esses 3 ficam por volta de uns R$ 10, sendo que eles eu não vou ter que comprar toda vez, eles duram para mais massas, eles devem durar aí para umas 10, 15 massas para mais, depende da quantidade que você vai utilizar. Então, gente, recapitulando. Para fazer a massa, para dar início à produção de massa, a gente vai gastar com farinha, ovo, leite, açúcar, manteiga, corante, essência, fermento. Para massa básica, a gente vai gastar por volta de uns R$ 40.